Agradecer muito a oportunidade de vocês estarem nos recebendo aqui, agradecer o quórum, realmente um quórum alto aí para que a gente possa conversar um pouco sobre o Hospital São Vicente. De fato é uma reunião interessante, uma reunião importante, uma reunião que acredito eu será produtiva não só para vocês que estão aqui, mas para nós também, que nos preparamos para ela. É importante também citar aqueles que são os partícipes desse hospital, aqueles que mediam o atendimento bem e bom da saúde aqui em nosso hospital, que são os profissionais da saúde. Então, quero fazer inicialmente esse reconhecimento, exatamente por vocês serem os responsáveis por tocar um hospital que tem um absoluto reflexo na vida de todos aqueles que moram aqui na nossa região. É um hospital de referência em urgência e emergência, é um hospital que tem um perfil de atendimento de alta e média complexidade e um hospital terciário do SUS. Portanto, é um hospital extremamente importante dentro do nosso contexto. Só estou fazendo essa abertura inicial para que se tenha a dimensão do respeito que nós temos enquanto candidatura, o respeito que eu tenho, o respeito que o Pacheco tem, o respeito que o grupo do PSDB tem, exatamente por aqueles que trabalham no hospital. Então, são vocês que fazem realmente a saúde do município acontecer em âmbito do Hospital São Vicente. As propostas foram colocadas, os temas foram postos, e é importante que a gente responda os temas com objetividade, até pelo tempo não ser um tempo tão alto. Eu acho que a gente pode, num segundo momento, Caxiazinho, quando as coisas forem se desenhando realmente no processo eleitoral, até fazer um outro encontro que possa se ter aí chances de questionamentos ou hostilidades, porque acho que isso seja importante. Mas como os pontos foram colocados, foram estabelecidos por vocês, já foram lidos aqui pelo Betiat, então eu vou só fazer um breve histórico, que eu acho importante, como as questões elas entram num aspecto muito objetivo, muito prático, os questionamentos são muito práticos, é importante só que a gente faça um resgate histórico daquilo que é a construção da relação municipalidade e Hospital São Vicente nos últimos anos, e isso realmente faz muitos anos para trás. Desde 1973 que há essa relação entre municipalidade e Hospital São Vicente. Depois, no decorrer dos anos, e isso se confunde um pouco com a própria formatação da Faculdade de Medicina de Jundiaí, a participação da Faculdade de Medicina de Jundiaí desde 1973 é algo muito próximo, está sempre muito enraizado das ações do Hospital São Vicente. Então, logo na sequência, já em 1982 e 73, se faz esse vínculo entre a Faculdade de Medicina e o Hospital São Vicente. Em 82, a gente tem um convênio entre a Sociedade Vicentina e a Prefeitura Municipal de Jundiaí, formatando já um convênio com utilização exclusiva do Hospital São Vicente. Portanto, a partir dali já uma ação de comodato. Desde 1982, que nós temos a Prefeitura com relação ao Hospital São Vicente, uma relação de comodato. Logo na sequência, e aí sim com um pouco mais de consequências, a partir de 2009, com a formatação que foi feita de um novo convênio, através da Lei 7.329 de 2009, que fazia com que a Prefeitura recebesse o prédio do Hospital São Vicente, a Prefeitura ficasse responsável pela autonomia, pela propriedade do Hospital São Vicente, sendo necessário aí algumas contrapartidas por parte da Prefeitura e também do Hospital São Vicente. Eu entendo que aquilo que a Prefeitura havia se disposto a fazer, ela iniciou e fez. Eu vou dar um exemplo de que, ao final de 2009, o Hospital São Vicente não tinha nenhuma dívida com os seus fornecedores. Fazia parte da composição do acordo que, em 2009, todas as dívidas fossem pagas. E a discussão que havia deixado para ser feita era exatamente a discussão entre o passivo tributário. Havia ali uma série de relações junto ao INSS, uma série de autuações, e que a Prefeitura fazia a discussão jurídica desses débitos. E isso não avançou, logo na sequência, isso não avançou posteriormente. Então, se vocês quiserem, depois que eu cite aqui quais eram as contrapartidas, eu tenho isso muito bem aqui detalhado, estudado, mas é importante só a gente passar por esse cenário antes de dar as respostas efetivas que vocês aqui buscam. Então, logo na sequência, em 2009, isso acontece, a Prefeitura sana os passivos junto aos fornecedores e desenha-se, a partir dali, uma nova relação. E essa continuidade
enfim, a partir de 2012 eu já não tenho mais o controle. Então a primeira pergunta, passado esse histórico feito aqui por vocês, é quais são as propostas para solucionar a dualidade? O Hospital São Vicente, ele é da Prefeitura ou ele é da Sociedade Vicentina? Eu fui buscar essa resposta, Francisco, onde eu entendi que tinha que buscar, e foi exatamente no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. O que diz o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde? Porque essa pergunta é respondida de modo muito objetivo, porque está lá, está escrito que é um hospital privado sem fins lucrativos. E quando você vai buscar o estudo desse hospital privado sem fins lucrativos, quando você vai buscar o desenho desse hospital, você percebe que há ainda um outro ponto que nos chama muita atenção, que o Hospital São Vicente de Paulo é uma pessoa jurídica de finalidade filantrópica, ele é, portanto, um CNPJ próprio, gerido por um outro CNPJ próprio, que é exatamente o CNPJ da sociedade, a mantenedora, que é o Hospital São Vicente de Paulo. Sociedade São Vicente de Paulo, com CNPJ próprio, é o mantenedor do Hospital São Vicente de Paulo. E quando você vai no cadastro, a primeira resposta não pode ser dada que não aquilo que está no requisito bem objetivo do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é, respondendo objetivamente, um hospital privado sem fins lucrativos. Então não há uma dualidade. O que faz a pergunta nos induza a entender que há uma dualidade, há de fato um entendimento. Mas se você pega objetivamente sob o critério legal, o que é o Hospital São Vicente de Paulo hoje? É um hospital privado sem fins lucrativos. E aí vem a segunda pergunta, que ela é muito interessante, que ela diz o seguinte: na escolha da proposta, quais as medidas a serem tomadas caso a Prefeitura assuma o hospital ou caso o prédio seja devolvido para a Sociedade Vicentina? Aí vocês, num segundo momento, vocês, diante da primeira pergunta, chegam-se à conclusão de que é um hospital privado sem fins lucrativos, aí se desdobra numa segunda pergunta, que é exatamente a pergunta que eu aqui disse. E aí eu quero responder assim: caso continue a gestão Cidade Vicentina, que é a primeira hipótese, porque foram colocadas duas hipóteses ali. Aí, eu acho que a gente tem um desenho, que eu acredito seja inicialmente o melhor desenho, que é a gente exatamente buscar a solução de revisão de todos os termos e condições do convênio que foi estabelecido com o Hospital São Vicente. Porque se você não busca a reformulação desse modelo, você necessariamente incorrerá sempre no mesmo problema. Ele só vai sendo adiado, que aliás é aquilo que eu vejo hoje nas circunstâncias do Hospital São Vicente. Você tem adiamento de problema, você não tem nunca solução do problema. E por que eu digo que tem adiamento do problema? Porque se você não tem um convênio que supra, no mínimo, as necessidades básicas de funcionamento do hospital nos moldes que está, nada é de solução, sempre é medida paliativa, e vocês sabem muito bem o que significa medida paliativa. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui do estudo que fiz foi exatamente essa revisão, revisar o convênio existente hoje, as condições do convênio para adequar à realidade que existe. Porque quando você pega o Hospital São Vicente, quando você avalia o que acontece hoje no Hospital São Vicente, é muito interessante, porque não é um recurso, quando as pessoas dizem assim, eu tenho muito hábito de ouvir, que o São Vicente gasta 13 milhões de reais por mês. O São Vicente gasta 13 milhões de reais por mês. Ok. Aí a gente vai para o questionamento. Ele gasta em que os 13 milhões de reais por mês? Ele gasta naquilo que é a sua... Ele gasta no trauma? Ele gasta na neurologia, na oncologia, na hematologia, na radiologia, na cirurgia cardíaca? Sim, ele gasta nisso mais o ESF, Estratégia da Saúde da Família. Ele gasta com o SAMU, o SAEC, que está dentro desse convênio, é isso? Dentro dos 13 milhões está o ESF, está o SAMU, SAEC, está o PA Central, está o PA Retiro, está o PA Autolândia, está a atenção domiciliar, não é isso? Estou falando aqui de fato o que acontece. Então veja, então você não gasta os 13 milhões com trauma, hematologia, oncologia, você gasta os 13 milhões num contrato guarda-chuva que está submetido ao Hospital São Vicente. Então, a partir do Hospital São Vicente, Francisco Claro, vou dizer aqui ao senhor que é o superintendente do Hospital São Vicente. Eu lhe vejo muito mais como secretário da Saúde do que necessariamente como superintendente do hospital.
porque as ações que estão submetidas ao Hospital São Vicente são ações típicas de um secretário de saúde. Por isso, o gestor do Hospital São Vicente precisa ser alguém da cidade, comprometido com a cidade, que conheça o hospital, que saiba vivenciar o hospital e que saiba conhecer quais são, de fato, as demandas que não só o hospital, mas a própria estrutura do Hospital São Vicente precisa. Porque se não for desta forma, nós vamos ter muita dificuldade de encontrar um ambiente de pacificação para poder caminhar com o Hospital São Vicente e com os seus funcionários. Porque eu imagino que diante de tudo aquilo que eles escutam aqui, eles pensem, pô, e nós? Onde ficamos nisso? Porque as duas opções que foram dadas no segundo questionamento são duas condições distintas. Porque se você pega, por exemplo, a primeira fala aqui que vocês questionam na segunda pergunta, que é: caso fique com a Prefeitura Municipal de Jundiaí. Primeiro ponto, é possível efetivar quem trabalha no Hospital São Vicente como servidora que não seja por concurso público? Não. Então, se eu tenho a Prefeitura Municipal como gestora, e como ela absorve essa responsabilidade para ela, o primeiro entrave que eu tenho, funcionário. Então, quais são as ações que teriam que ser discutidas com vocês? Porque aquilo que eu tenho dito nas minhas reuniões, onde participam alguns servidores do hospital que são, enfim, que participam das reuniões conosco, eu tenho dito o seguinte: toda e qualquer decisão que afeta o Hospital São Vicente tem que ser distribuída a solução ou a decisão com os seus funcionários, com os médicos, com os agentes administrativos, com os enfermeiros, enfim, com os profissionais da saúde como um todo e também com os seus agentes. Essa decisão precisa ser dividida com vocês. Por quê? Porque na hipótese da Prefeitura ficar com a gestão do Hospital São Vicente, a primeira discussão que deve ser feita, e para mim, já antecipo para vocês, não acredito que seja a melhor, mas ela deve ser feita, é, por exemplo, a gestão de uma OS para administrar o Hospital São Vicente. Porque à medida que você tem a gestão por OS, essa OS absorve o funcionário do Hospital São Vicente. À medida que você tem a Prefeitura administrando ou mesmo tentando buscar para ela a gestão do hospital, você não tem uma outra fórmula, porque o único ingresso no serviço público é via concurso público. Então, essa é uma decisão difícil, e vocês precisam refletir, não só nós. Porque a gestão por OS, ela tem certas barreiras, elas impõem certas dificuldades. Elas, por muitas vezes, têm uma certa repulsa daqueles que fazem a parte do grupo, do próprio hospital. Mas, à medida que você tem só duas opções para responder, você não tem muito o que inventar. Se fica com a Prefeitura, o caminho que foi desenhado em 2009, quando foi feita aquela aprovação, foi exatamente o caminho da entrega para uma OS. Ela foi preparada com essa finalidade. A legislação, a que eu citei, aquela primeira legislação, a 7.329 de 2009, que foi aprovada, ela tinha como concepção exatamente o preparo para a gestão por OS. Era esse o fato que estava sendo consolidado. Então, aqui fica também essa discussão. E aí, por não ter a Prefeitura, por nós não podermos absorver, caso a gestão seja a Prefeitura Municipal de Jundiaí, esses servidores como efetivos, eles teriam que passar por concurso público, nós encontraríamos uma barreira muito difícil. E além de que nós precisamos fazer, antes de qualquer proposta, um estudo de viabilidade que seja técnico e jurídico. Porque hoje as circunstâncias de que se passa no Hospital São Vicente são circunstâncias, aí me permita fazer a crítica, até porque a crítica é para contribuir. Eu acho que uma profunda, vou tentar usar um termo aqui, uma profunda falta de zelo, você angariar financiamento para o hospital e dar como garantia o recurso SUS. Me perdoe, isso é inadmissível. Você dá como garantia de um empréstimo que você fez o recurso SUS, não pode ser aquilo que nós encontraremos como uma medida mais razoável. Nós não acreditamos nesse tipo de endividamento. E mais, quando você vai abrigando no Hospital São Vicente, mais penduricalhos. E eu não estou dizendo aqui da qualidade. Eu sou um defensor e tenho dito claramente que vou ampliar o programa Estratégia da Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde. Portanto, não é no mérito do programa que eu me refiro aqui. Não é o mérito do programa.
Mas será que cabe ao Hospital São Vicente absorver mais um custeio de uma UPA do Novo Horizonte? Será que cabe? Porque à medida que eu tenho a antecipação do recurso, porque o que eu tenho como histórico, o que eu tenho como informação, eu não sei se procede ou se não procede, é que os recursos que estão sendo utilizados hoje para o Hospital São Vicente são recursos antecipados, não são recursos novos. Novembro, dezembro e o 13º dos funcionários do Hospital São Vicente, está garantido? Está garantido ou não está garantido? Se não está garantido, por que nós vamos insistir na tese de trazer para o Hospital São Vicente, ainda mais, Pacheco, um custeio que hoje ele não tem condições de resolver? E aí vem-se a famosa casa, né? Casa sustentável. Luiz, e o recurso da casa sustentável? O recurso da casa sustentável, eu estive junto com o Francisco Claro, Caixinha Júnior, estivemos juntos, lá o secretário de Estado da Saúde, ele tem buscado alternativas para liberar. A primeira resposta é: o Estado, assim como a Prefeitura, assim como o Governo Federal, não tem recursos nesse momento. E se não tem recursos nesse momento, não adianta você atribuir a um outro uma responsabilidade que você gerou para o hospital. Você gerou para o hospital. À medida que você se convence que a melhor alternativa para o hospital é exatamente você buscar o endividamento via garantia do recurso de repasse SUS, é um absurdo. Enquanto o Ministério Público ontem promove uma ação dizendo que precisa se reduzir os gastos com publicidade em Jundiaí, que esse ano chegaram a 11 milhões de reais. Então não me digam que o recurso não existe e que a responsabilidade é de Santa Casa Sustentável. Não me diga isso. Não me diga isso. Diga que a prioridade do recurso que estava aqui para ser utilizado foi destinado a uma outra forma, a uma outra razão. Que era melhor investir, por exemplo, 11 milhões em propaganda do que se gastar com 1 milhão a mais por mês no Hospital São Vicente. Agora não me diga, porque aí de fato não é verdade, que a falta do recurso Santa Casa Sustentável é o que está fazendo com que o hospital não consiga sobreviver. O que está fazendo é uma gestão que politizou e partidarizou o Hospital São Vicente. É isso que está acontecendo. E me perdoe a franqueza, eu não vim aqui para fazer média, eu vim aqui para dizer de fato o que eu penso. E o que eu penso é isso: nós precisamos reorganizar o sistema de saúde de Jundiaí, que está absolutamente desorganizado. Eu quero uma única justificativa para que haja um aumento nos últimos 3 anos e 8 meses de 36% no pronto-socorro do Hospital São Vicente. Eu quero uma justificativa para entender por que o município de Jundiaí tem 11% de cobertura de ISF, tem 22% de cobertura do agente comunitário de saúde, porque a cabeça que está gerindo a cidade entende que o modelo é de hospitalização. Não há promoção de saúde em Jundiaí. Aliás, há promoção de saúde. Para 11% da cobertura territorial e para 22% que tem um agente comunitário de saúde. Porque para a totalidade da cidade não há promoção da saúde. O sistema está desorganizado. Administrativamente ele está desorganizado, porque os números que eu tenho dado à SUS me levam a acreditar nisso. Não são os discursos, não é a retórica, são os números. Se você vai e pega meia hora em frente ao site e entra lá no DataSUS, você entende exatamente qual o reflexo no sistema de saúde hoje do município de Jundiaí, que é um modelo hospitalar. É um modelo que você entrega para o hospital a responsabilidade de resolver tanto a febre quanto a diarreia, como o trauma, como a oncologia. Então você tem uma mistura clássica entre aquele que é a desinformação do paciente que utiliza o sistema e aquele sistema primário que está absolutamente enfraquecido. Foi uma escolha, e a escolha está aí, os reflexos dessa escolha estão aí. Eu vou seguir aqui nas minhas considerações para responder aqui como ficará os funcionários do hospital diante da situação proposta. É o que eu disse. Aqui eu já respondi no caso de que seja com a Sociedade Vicentina e respondi no caso que seja com a Prefeitura Municipal de Jundiaí. Agora, o que eu acredito com muita clareza, essa decisão deve ser compartilhada com os funcionários. Eles devem decidir aquilo que afeta a vida deles. Queremos continuar com a Sociedade Vicentina porque aqui há para nós uma segurança.
Luiz, queremos ir para o sistema de OS, porque assim a gente fica menos submetido aos intempéries da política. Luiz, nós queremos, enfim, nós precisamos decidir isso de maneira conjunta, mas o que está aqui questionado, como ficarão os funcionários do hospital na situação proposta, vocês ficarão numa situação delicada, se a prefeitura absorve isso para si, porque vocês necessariamente não estarão no sistema regido pela prefeitura municipal, que é o de concurso público, com um segundo ponto também que precisa ser avaliado, que a lei de responsabilidade fiscal impõe limites para gastos com o servidor. À medida que você absorve o número de servidores do hospital, você amplia o seu custeio, portanto você afeta a lei de responsabilidade fiscal, tem que ter um critério para poder se ter o acesso ao serviço público, para não ferir exatamente essa lei que eu aqui me referi. Então, esse é o ponto. O quarto ponto que aqui foi colocado: como equacionar o déficit citado, seja dentro do orçamento da prefeitura, seja na correção do convênio. É o que eu disse aqui. Tem que equilibrar. O convênio é deficitário, ponto. Não tem mágica. A responsabilidade não é de vocês. Eu digo o seguinte: olha, você precisa ir para São Paulo 10 vezes. A tarifa do pedágio é 8,80. Eu digo assim, toma 40. Vai e volta 20 vezes. Você fala, o cara é incompetente. O cara não voltou. Ele ficou parado no pedágio. Amigo, você não deu condição de passar o pedágio. O fato é, hoje o convênio é deficitário. E não há mágica, João. O convênio é deficitário. Custa muito mais do que o hospital recebe. Ponto. Isso é pacífico ou não? Ou eu estou dizendo aqui uma coisa que é absurda? Então a solução ela não passa necessariamente só por mudar essa sistemática, por mudar esse convênio, mas passa exatamente pela essa organização. O hospital regional precisa ser mais integrado com o Hospital São Vicente. Eu estive numa quarta-feira, 2, 3 quartas-feiras para trás, lá no Hospital Regional, fazendo uma visita. Aí eu chamo a responsável, nós estávamos conversando, ela diz assim: Luiz, olha, eu preciso sair dessa reunião, porque está um grupo grande do Hospital São Vicente reunido aqui na sala do lado, nós estamos tentando fazer uma integração melhor, trabalhar de modo mais integrado. De fato, essa reorganização, o que precisa ser feito é exatamente definir quais são as prioridades do equipamento. E a prioridade do Hospital São Vicente é alta complexidade. A prioridade do Hospital Regional é média complexidade. Por que esse casamento não está sendo feito de um modo mais profícuo? Porque nós ouvimos do secretário de Estado da Saúde, eu, Caixão, vocês que estão aqui, o superintendente que está conosco, nós ouvimos: parem de politizar a relação do Hospital Regional. Não interessa a ninguém ficar repetindo que o Hospital Regional está fechado, porque ele não está fechado. Interessa encontrar a solução de como usam os outros 70 leitos, que esses estão fechados. Se são 130 e tem 60, 70 sendo utilizados, o restante está vazio. E de fato está. Agora, como nós vamos encontrar um caminho para utilizar esses leitos? Porque só interessa ao São Vicente. Só interessa ao Hospital São Vicente a boa utilização do Hospital Regional, porque eles são complementares. Eles não fazem o mesmo serviço, eles complementam o serviço que é feito. Agora, o problema é que o São Vicente está abarrotado de pessoas que se utilizam da média complexidade, e o regional você passa a estar vazio. É isso que acontece. Agora, o que eu pretendo fazer? E nisso, gente, vocês me permitam aqui só uma coisa que eu nem fiz a apresentação inicial. Mas eu vou para a minha 7ª eleição. Eu tenho experiência suficiente para dizer aquilo que eu estou dizendo aqui a vocês. E a experiência ainda maior, porque eu conheço muito a região. Já fui deputado federal, já fui deputado, sou deputado estadual atualmente, conheço muito a região. A região precisa sentar nessa mesa. A região precisa sentar nessa mesa. Nós precisamos juntar os 7 municípios do entorno, por mais que não sejam só 7 os atendidos pelo São Vicente, nós precisamos juntar esses 7 municípios como um todo. Nós precisamos juntar a Secretaria de Estado da Saúde com a Secretaria Municipal da Saúde e fazer uma integração. Enquanto nós continuarmos trabalhando, cada um para um lado, quem vai sofrer não são só vocês que assistem diariamente com os olhos aquilo que acontece com os pacientes. Quem vai sofrer é o povo que precisa. Porque o serviço público funciona para quem não tem condição de ir no particular. É para isso que o serviço público funciona. E se nós não tivermos a correta observação de que o serviço público funciona para quem tem menos condição, nós não vamos conseguir ter esse despreendimento. Dizer o seguinte: não interessa o governo, interessa as pessoas que são afetadas por isso. Então, no modelo que a gente entende
de melhor adequação do sistema de saúde na cidade está exatamente a reorganização administrativa, a organização que precisa ser feita para que o hospital tenha uma melhor condição de sobreviver. É esse o ponto aqui. Então, as propostas que também devem ser atentadas por vocês, eu estou dizendo aqui do estudo que a gente tem feito, não das soluções que serão dadas, mas os estudos que têm sido feitos. Por exemplo, vale a pena nós termos o registro do Hospital São Vicente na Cross? Vale? Não vale? Por que nós teríamos? À medida que eu insiro e cadastro o Hospital São Vicente na Cross, eu tenho condições de transformar no hospital estruturante? Sim. E virar mais recurso para isso? Sim. Se ele é um hospital estruturante, está vinculado à Cross, você tem automaticamente um volume maior de recursos que tem. Essa é uma decisão política. Devemos tomar ou não devemos tomar? Mas é uma solução que existe. Quando eu faço a proposta que tenho feito na cidade de ampliação do ESF, eu só faço com um único objetivo. Eu tenho recurso no governo federal que garante a vinda de mais estratégias da saúde da família para cá. Eu tenho os custos para isso. Eu sei o que eu quero fazer e onde eu vou buscar o recurso para fazer. A proposta não é vazia. A proposta tem uma lógica. E eu só estou buscando o ESF, o agente comunitário, porque há recurso para financiamento para isso. Assim como o pacto aqui com os municípios do aglomerado urbano e também a complementariedade do hospital regional. Mas eu quero voltar a isso, viu? Eu queria que vocês anotassem isso na cabeça, porque essa é uma decisão que deverá ser tomada de modo compartilhado. Se você faz um registro da Cross no Hospital São Vicente, do Hospital São Vicente na Cross, para transformar em estruturante e receber mais recursos. Essa é uma decisão que tem que ser tomada por vocês. Aqui um último ponto que foi colocado a saúde engloba cuidados multiprofissionais em relação aos planos para o atendimento hospitalar de várias complexidades, do atendimento ambulatorial e a saúde básica. Qual a sua proposta com especial atenção ao atendimento médico e odontológico? O odontológico é ampliação. Eu peguei a relação das 37 entre unidades e PA, são 37 equipamentos na cidade, muitos deles não têm, por exemplo, o serviço odontológico. Esse serviço deve ter, porque a promoção da saúde começa exatamente pela saúde bucal. Então, se você tem condições de poder, através da saúde bucal, estender através desse perfil de atendimento odontológico, estar presente na rede básica, você consegue fortalecer exatamente aquele que é o atendimento que nós acreditamos que esteja faltando na cidade, que é exatamente o da promoção da saúde. Um outro ponto, gente, que eu tenho usado como máxima do nosso estudo do plano de governo é o seguinte: é fazer funcionar o que já existe, sabe? É simples isso, é fazer funcionar o que já existe, isso é muito simples. Mas isso tem um conteúdo fundamental, porque os políticos eles agem, e eu volto a dizer a vocês, eu estou há muito tempo nessa vida, agem para poder ficar inaugurando obra, botando placa na parede, com o nome dele. Meu nome está aqui, fui eu que inaugurei essa obra. E os custeios não são observados. É preocupante. Se você me perguntar, Luiz, onde é necessário imediatamente fazer a abertura de uma UPA, lá no Novo Horizonte, lá na região oeste, residencial, Almerinda, Fazenda Grande, lá é 100% necessário. Não tenho dúvida disso. Nós deixamos o projeto pronto para que fosse feito. Agora, se você me pergunta assim, Luiz, essa proposta, ela foi acompanhada do recurso financeiro? Como é que vai ser feito o custeio das 4 UPAs? Alguém pode me ajudar a responder? Porque quando eu vejo a situação desesperadora do Hospital São Vicente, com antecipação, quer dizer, dezembro usa agora, novembro usa agora, quando eu vejo que a disposição de se colocar mais equipamentos no custeio do São Vicente, me explica a lógica disso. Me explica a lógica de se terem investido 6 milhões de reais num projeto para a construção de um novo hospital em Jundiaí e não tem o dinheiro para a construção de um novo hospital para Jundiaí. Explica para mim que nós vamos nos endividar com 150 e tantos milhões do BRT e não tem 180 milhões para fazer um novo hospital. Qual é a prioridade? Eu vou ao BNDES, já vou avisar. Eu vou ao BNDES e vou perguntar o seguinte: esse dinheiro do BRT, esses 200 milhões aqui, eles podem ser transformados em uso para a construção de um novo hospital público em Jundiaí? Porque se tiver, nós vamos discutir. Se tiver, nós vamos discutir. E qual é a prioridade? É o BRT ou é a saúde? É o BRT. Constrói-se então mais uma obra viária do BRT. E deixa-se o hospital para a próxima. O hospital às vezes não é tão necessário quanto o BRT. Na casa da gente não é diferente como na prefeitura, eu já estive lá. Primeiro você socorre o que é prioridade. Eu falei aqui
em 44 milhões de reais que foram gastos nos últimos 3 anos e meio em publicidade. De projeto que foi feito na cidade, eu poderia falar mais uns 12, 15 milhões. Fizeram uma auditoria para auditar o nosso governo. Foi feita uma auditoria. Ela custou uma fortuna. Cadê o resultado dela? Eu, particularmente, não tomei conhecimento. E a auditoria custou quase 4 milhões de reais. Nem o Ministério Público tomou conhecimento. Cadê o dinheiro dos 6 milhões de reais do projeto para fazer o novo hospital? Com mais 44 de gastos em publicidade, eu já falei em 60 milhões de reais. Aí alguém diz assim, mas e o Santa Casa sustentável? Tenha paciência, né? A gente precisa agir de modo transparente com as pessoas. Transparência. Transparência. Honestidade. Esse é o ponto que eu gostaria muito de poder oferecer a vocês. Então, equipar melhor as UBSs, repensar o horário de funcionamento da unidade básica de saúde. Eu chego ao Jardim São Camilo, tem uma unidade de 3 andares. Ela funciona até às 16h30. Até às 17 horas. 3 andares. Por quê? Precisamos reorganizar o funcionamento das UBS, fortalecer a agente comunitária, a estratégia da saúde da família, precisa reorganizar o sistema entre o hospital regional e entre o Hospital São Vicente, os ambulatórios que funcionam, como se integra. É isso que nós precisamos fazer. Já estou vendo ali a ansiedade de alguns que eu devo ter já superado aí o meu horário. Mas eu tenho uma visão muito clara com relação à saúde, eu tenho um projeto muito bem definido com relação à saúde. Nós vamos nos cercar, eu quero dizer aqui isso para encerrar, porque já estou aí no limite do tempo. Nós vamos nos cercar de servidores efetivos, de pessoas que possam construir conosco uma saúde de fato, com quem entende da saúde da cidade. Nós vamos construir com vocês a relação da saúde aqui no município de Jundiaí. Me perdoe a fala até mais atrapalhada, até mais rápida aqui, porque ela parte também um pouco de um desabafo, porque eu vivencio isso. Meu sogro trabalha dentro do Hospital São Vicente, o pai da Vanessa. Meu cunhado trabalha dentro do Hospital São Vicente. Eu tenho amigos que trabalham lá e tenho pessoas que se tratam lá. Eu sei exatamente do esforço que vocês fazem. Os funcionários do Hospital São Vicente são os anjos da guarda da saúde da população. Mas a gestão administrativa do São Vicente não é um anjo da guarda para a população de Jundiaí. Chega de política dentro do Hospital São Vicente. Entreguem novamente o Hospital São Vicente ao profissional da saúde e ao doente que usa. Muito obrigado pela oportunidade.